Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Natal. E durante o tempo do Natal, de uma maneira específica, especial, nós voltamos os nossos olhos para o menino Jesus. Nós voltamos os nossos olhos para o presépio. Nós voltamos os olhos, de uma maneira especial, para a humanidade de nosso Senhor. Deus se faz homem. E isso é justo, é correto. Só que existe um perigo, isto é, de nós nos fixarmos tanto e tão somente na humanidade de nosso Senhor, que o nosso relacionamento com Ele se dê simplesmente no plano natural. Isto é, que nós enxerguemos em Deus que se faz homem, que nós enxerguemos em Jesus simplesmente uma realidade humana, e o nosso relacionamento com Ele seja simplesmente um relacionamento afetivo, um relacionamento no nível humano dos afetos, no nível natural, no nível de criatura. Era este, mais ou menos, o relacionamento que os apóstolos tinham com Jesus no início. Isto é, eles enxergavam em Jesus um grande profeta, um grande homem, um homem muito ungido, mas eles não tinham compreendido ainda com toda a clareza que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. Vocês podem ver que no Evangelho de hoje, retirado de São Marcos, capítulo 6, que é uma continuação imediata do Evangelho de ontem, a respeito da multiplicação dos pães, o evangelista diz que os discípulos ficaram muito espantados com aquilo que Jesus tinha acabado de fazer, andar sobre as águas, porque não tinham sequer compreendido ainda a respeito dos pães. Isto é, Jesus vai revelando a sua divindade no milagre da multiplicação dos pães, que eles já viram, ficaram espantados, mas ainda não tinha sido algo tão claro, tão violento, mas andar sobre as águas era demais. E eles ficaram espantados. Diz aqui a palavra, Jesus disse: não temas, sou eu. Entrou na barca. Então, versículo 51, então Jesus subiu na barca com eles, o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. Não porque eles não tivessem visto já que não era um fantasma, eles tinham visto, eles pensaram que era um fantasma. Jesus disse: não sou um fantasma, entrou na barca, mas a situação piorou. Antes fosse um fantasma, porque a pergunta é: quem é ele, a quem o mar e o vento obedecem? Quem é ele que consegue caminhar sobre as águas? E diz aqui a palavra: eles não tinham compreendido. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Isto é, o coração não tinha ainda se aberto totalmente para crer em Jesus. Ora, isso aqui, meus irmãos, essa realidade, ela pode também tocar a todos nós. Você diz: que é isso, padre? Eu creio na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, meu santo, você crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos você disse que crê. Mas o seu relacionamento com nosso Senhor pode ser às vezes um relacionamento puramente humano, puramente afetivo, pouco espiritual. Na primeira leitura, retirada da carta de São João, da primeira carta de São João, São João continua aqui repetindo incansavelmente que é necessário que nós nos amemos uns aos outros. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em nós. Se existe um mandamento para o qual ninguém tem problema,
ninguém aqui, eu não digo apenas os cristãos, os pagãos. Saia aí por aí, pela rua, e diga o que você acha de amar-nos uns aos outros. Nossa, com uma percentagem de 10%, e olha que eu estou sendo muito pessimista, 90% vai dizer, claro, devemos nos amar uns aos outros. Se nós nos amarmos uns aos outros, não haverá guerra. Se nós nos amarmos uns aos outros, não haverá corrupção. Se nós nos amarmos uns aos outros, haverá prosperidade. Devemos nos amar uns aos outros. Mas vocês compreendem que quem diz isso não está compreendendo toda a abrangência e o alcance da palavra de nosso Senhor, que nós devemos nos amar uns aos outros. Isto é, está tendo uma compreensão meramente humana, segundo as capacidades humanas de amar, se é que o homem tem capacidade de amar. Mas vocês entendam aqui, isto é, no limite humano, este mandamento, ele é compreendido. Isto é, um querer bem, um procurar fazer o bem ao outro, mas de uma maneira bem etérea, bem abstrata e sem muito comprometimento. Enquanto, quando nosso Senhor diz que nós devemos amar-nos, que nós devemos nos amar uns aos outros, Ele está se dando como exemplo. Isto é, primeiro, Jesus é a medida do nosso amor ao outro. E Ele nos amou dando-nos a vida. Segundo, Jesus é a fonte do nosso amor ao outro. Ele não é apenas a medida. Isso seria aterrorizante se Jesus fosse apenas a medida, porque a medida dele é infinita. A medida dele é sobre-humana. A medida dele é sobrenatural. Então, se Jesus fosse apenas a medida do amor ao irmão, nós estaríamos apenas constatando a nossa incapacidade e falência. Mas Jesus é a fonte. Isto é do meu contato com Jesus, do meu contato de fé, do meu contato aqui, nós podemos estender e explicar em que consiste este contato. Primeiramente, e que toca todas as outras dimensões, no meu contato de oração. Oração, contato de oração por meio dos sacramentos, da Eucaristia, da confissão, contato orante que eu faço a partir das minhas penitências, isto é, eu faço uma penitência, mas eu faço com espírito de oração, com espírito de fé. Contato orante que eu faço com Cristo, na caridade que eu pratico por amor a Cristo. Tudo isso me vincula a Cristo e faz com que eu receba dele o amor necessário para amar o irmão, para amar à medida de Jesus. De modo, meus irmãos, que diante desta palavra, cada um deve então lançar o olhar sobre si e se perguntar: e eu? Qual é a medida do meu relacionamento com o meu irmão? Isto é, será que eu estou amando o meu irmão à maneira mundana, isto é, dentro das perspectivas e dos limites humanos e mundanos? Se for assim, meu santo, pode ser até algo louvável, mas ainda não é cristão. Isto é, qual é a medida do seu ser pai? Qual é a medida do seu ser mãe? Qual é a medida do seu ser padre? Qual é a medida do seu ser religiosa? Qual é a medida do seu ser esposo e esposa? Qual é a medida do seu ser seminarista? Isto é a medida humana, isto é, eu vou me dando e me doando na minha medida restrita e limitada, ou o meu amor aos meus irmãos eu tenho como medida e fonte da qual eu recebo a graça necessária, Jesus. Aí sim, meus irmãos, o nosso relacionamento, o nosso
amar o próximo, tão repetido por São João durante este tempo do Natal, que nós iremos ouvir tantas vezes, amar a Deus e amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, nós iremos compreender a maneira de Jesus. Nós iremos compreender de uma maneira sobrenatural e não apenas de uma maneira humana, de um simples querer bem. Hoje, meus irmãos, os apóstolos mais uma vez demonstram que eles estão muito aquém daquilo que Jesus oferece a eles, a graça, e deles espera. Hoje também nós somos chamados a confrontar a nossa vida e o nosso coração. Seu coração, o seu amor a Deus e o seu amor ao irmão, como é que tem sido? Está pequeno? Isto é, você percebe que a sua capacidade de amar está muito aquém da capacidade de Cristo? Pois bem, provavelmente a sua intimidade com Cristo está muito aquém daquela desejável. Como é que está a sua vida de oração, sua vida de intimidade, seu contato cotidiano com o nosso Senhor? É por isso que se você não tem contato com Cristo, o seu amor aos irmãos talvez seja o primeiro termômetro para você observar a sua vida de oração. O seu amor aos irmãos se torna uma realidade cansativa e fadada ao fracasso. Se você quer ver, padre, às vezes eu não sei se eu estou rezando bem ou se eu estou rezando mal, se a minha intimidade com Deus está progredindo ou se ela está regredindo, porque até que eu gosto de parar um pouco e estar ali lendo algum livro piedoso, ou parar algum tempo e discorrer as contas do terço, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ou de parar ali algum tempo diante do Santíssimo Sacramento. Mas será mesmo que eu estou rezando? Será mesmo que eu estou progredindo na minha amizade com Deus? Pois bem, o termômetro é: como é que está o seu amor aos irmãos mais difíceis? Como é que está o seu amor aos irmãos no respeito aos seus pais, no carinho à sua esposa e ao seu marido, no serviço aos seus irmãos? Entende? Este é o critério que o próprio Cristo nos dá, mas sempre tendo a medida de Cristo. Se a medida sou eu vou amar bem pouquinho e já vou me dar por satisfeito. Mas se a medida é Cristo, eu sou chamado a amar, dando a minha vida, ou, como diz e gostava de repetir Madre Teresa de Calcutá, eu vou amar e amar até doer. Que nós peçamos a nosso Senhor a graça de crescer na amizade com Ele, na nossa intimidade com nosso Senhor, e que essa união, intimidade com nosso Senhor, nos leve a amar cada vez mais os irmãos, mas a amar os irmãos à maneira de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.